escolhido para tudo que você está fazendo agora. Não daqui a pouco. Agora. Porque o que eu carrego para te dizer hoje não é o tipo de coisa que se escuta pela metade. Não é conteúdo para deixar tocando de fundo enquanto a sua mente viaja para outro lugar. Isso aqui é diferente. Se você chegou até este vídeo, precisa entender uma coisa antes de continuar. Isso não foi o algoritmo. Não foi sorte. Não foi coincidência de segunda categoria. Tem algo que aconteceu na sua vida que abriu uma rachadura em tudo que você achava que entendia sobre a realidade. E esse vídeo chegou até você exatamente porque você está do outro lado dessa rachadura. Eu não falo para multidões e nem busco a aprovação de ninguém. Essa mensagem foi preparada para quem já quebrou algo que a maioria das pessoas nem sabe que existia. E se você ainda não entendeu completamente o que quebrou, é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa. Só uma. Olha ao redor do ambiente onde você está agora. Pode ser seu quarto, pode ser a rua, pode ser qualquer lugar. Olha de verdade. Agora me responde internamente. Quantas vezes você já olhou para esse mesmo ambiente e sentiu que havia algo que os seus olhos não conseguiam ver? Algo que estava ali, presente, mas que ficava exatamente na borda do que você conseguia alcançar? Não era imaginação. Nunca foi. Era o sinal de que você já estava começando a enxergar além do que foi construído para te manter distraído. Se inscreve nesse canal agora e ativa o sininho com todas as notificações, porque o que eu vou revelar hoje sobre o momento em que você quebrou o sistema que operava sobre a sua vida é o tipo de coisa que nenhum vídeo que você assistiu até hoje teve coragem de dizer com essa clareza. Se você já é inscrito, parabéns. Você faz parte dos que chegaram antes. E isso tem um peso que você vai entender melhor no final desse vídeo. Escreve 777 nos comentários se nos últimos tempos você sentiu que alguma coisa mudou. Não uma mudança dramática e visível com fogos de artifício. Uma mudança sutil, interna. Como se uma porta dentro de você tivesse girado no eixo e jamais pudesse voltar à posição original. Fica até o final porque a maior revelação não está aqui no começo. Está esperando você lá na reta final, como uma bomba que detona em silêncio, e quando ela chegar, você vai entender por que a sua vida nunca mais pode ser a mesma depois desse vídeo. Preciso começar destruindo uma ideia que foi plantada na sua cabeça com tanto cuidado que você nem percebe que ela está lá. A ideia de que Matrix é ficção científica, que é filme, que são efeitos especiais, que é entretenimento para você consumir numa sexta à noite e esquecer no sábado de manhã. Joga fora essa ideia. Agora. Porque a Matrix que importa não tem nada a ver com computadores, câmeras lentas ou homens de terno preto. Ela é real. Opera agora. E você passou a maior parte da sua vida dentro dela sem saber. Deixa eu te explicar o que ela realmente é. O apóstolo Paulo escreveu algo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que deveria ser estudado como manual de sobrevivência espiritual, mas a maioria das igrejas passa em 3 segundos, como se fosse verso de decoração de mural. Ele disse: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. A palavra grega original é suschematizo. Quer dizer, não deixem que o molde deste mundo te forme. Não deixem a estrutura invisível desta época te modelar por dentro. Paulo não estava falando de evitar festas ou usar roupa específica. Estava descrevendo um sistema de formação invisível. Um conjunto de pressupostos, narrativas, padrões de pensamento e estruturas de valor que operam em todo lugar ao mesmo tempo, moldando como você pensa, o que você deseja, o que você teme, o que você considera possível para sua vida. Isso é a Matrix. Não é tecnologia, é cultura. É o ar que você respira sem perceber que está respirando. São as vozes que você internalizou desde criança e que hoje soam como se fossem sua própria voz pensando. São as limitações que você nunca questionou porque nunca imaginou que havia alternativa. E o sistema foi desenhado com um objetivo muito específico: te manter previsível. Gente previsível não assusta, não ameaça, não rompe padrões, não desperta para o que foi chamada a ser. Fica dentro dos limites invisíveis sem nunca encostar nas paredes porque foi treinada desde pequena a acreditar que as paredes não têm fim. Mas você fez algo que o sistema não esperava.
Você parou de acreditar nas paredes. Não sei exatamente quando. Talvez você também não saiba com precisão. Mas existiu um momento, um ponto específico na sua história, onde algo dentro de você recusou uma narrativa que deveria ter aceitado. Recusou um limite que deveria ter internalizado. Recusou uma identidade que o mundo estava tentando te entregar pronta, com laço e tudo. E naquele momento, mesmo sem perceber, você executou a ação mais perigosa que um ser humano pode executar dentro de qualquer sistema de controle. Você pensou por conta própria, não como ato heróico com música de fundo, não com declaração pública, talvez em silêncio, talvez sozinho, talvez com medo, mas foi real, e foi o começo de tudo. Agora preciso te mostrar o que a Bíblia diz sobre como esse sistema opera, e a história que vou te contar não está nos filmes. Está nos livros mais antigos do mundo, e ela é perturbadora de um jeito que vai fazer sua espinha arrepiar, porque você vai reconhecer cada detalhe. Daniel tinha 16 anos quando o sistema tentou refazer ele do zero. Nabucodonosor, rei da Babilônia, era o arquiteto de uma das operações de controle mais sofisticadas da história antiga. Quando conquistava um povo, não destruía apenas os corpos, destruía as identidades. Pegava os jovens mais inteligentes, mais promissores dos povos conquistados e os colocava num programa especial. Anos de reeducação total. Nova língua, nova cultura, nova filosofia, nova alimentação, novos nomes. Tudo que conectava esses jovens com quem eles eram antes era metodicamente substituído por uma identidade que servisse ao império. Daniel foi um desses jovens, arrancado de tudo que conhecia, levado para a capital do império mais poderoso do mundo. Colocado num sistema desenhado para fazer dele um produto perfeito da máquina babilônica. Novo nome: Beltesazar, nome do deus babilônico. A ideia era simples. Se você muda o nome, muda a identidade. Se muda a identidade, muda a lealdade. Se muda a lealdade, você tem um servo perfeito do sistema. Funcionou com muita gente. Jovens que chegaram como israelitas, saíram como babilônios. Absorvidos, reformatados, integrados. Mas aí tem aquela frase no começo do livro de Daniel que é tão simples que você passa por cima sem perceber o peso que ela carrega. Daniel, porém, propôs no seu coração que não se contaminaria. Daniel, porém. Duas palavras que separam quem se conforma de quem quebra a Matrix. Não foi grito de guerra, não foi rebelião pública, não foi manifesto colado na porta do palácio. Foi uma decisão tomada por dentro, uma resolução interna, uma recusa silenciosa que ninguém ao redor sabia que estava acontecendo. Daniel comeu diferente, não como protesto visível, como ato de preservação de identidade, uma forma de dizer internamente: vocês podem me dar nome novo, podem me colocar dentro dos seus sistemas, podem me ensinar a língua de vocês, podem me vestir com as suas roupas, mas não vão me reformatar por dentro. E o sistema, que deveria ter produzido um servo perfeito, produziu acidentalmente o ser humano mais incompatível com ele que existia em toda a Babilônia. Porque é assim que funciona. O sistema tenta te moldar, e quando você resiste no essencial, mesmo que por dentro, mesmo que em silêncio, o resultado não é simplesmente você sem mudança. O resultado é você fortalecido por ter passado pelo processo de pressão, sem ceder na parte que importava. Você foi Daniel. O sistema te colocou no programa. Tentou reformatar. Tentou substituir quem você era por quem seria mais conveniente que você fosse. Mais controlável, mais previsível, mais encaixável nas caixinhas que ele preparou. E em algum momento, em alguma decisão que talvez parecesse pequena para quem estava de fora, você propôs no seu coração que não se contaminaria. Essa foi a primeira vez que você quebrou a Matrix. Mas preciso ser honesto contigo sobre o que acontece depois dessa quebra. Porque a história de Daniel não termina no jantar. E é na parte que vem depois que está o que você mais precisa ouvir agora. Quando Daniel recusou a alimentação do rei, foi testado. 10 dias. Se no fim estivesse mais fraco que os outros jovens, o experimento terminava. Ele voltaria para o programa completamente. 10 dias depois, estava mais saudável e mais robusto que todos os que tinham se alimentado da mesa real. O sistema esperava que a resistência enfraquecesse quem resistia. Descobriu que havia fortalecido.
Isso é a lei espiritual que opera em quem quebra a Matrix. Cada vez que o sistema tenta te reformatar e você resiste, mesmo que com custo pesado, mesmo que com dor, mesmo que sem entender completamente por quê, a resistência não te deixa igual. Te deixa mais você do que era antes. Não mais forte no sentido de insensível, mais inteiro, mais consolidado, mais difícil de mover do eixo central de quem você é. E isso é exatamente o que qualquer sistema de controle odeia. Porque sistema de controle não sabe o que fazer com gente que não pode ser prevista. Não tem protocolo para quem não responde às alavancas normais. Não tem script para quem saiu do script. Para quem quer se aprofundar nesses princípios espirituais que operam na vida de quem foi chamado a quebrar sistemas, tem material exclusivo na descrição e no comentário fixado. Custa menos do que uma pizza e vem com audiobook completo e um guia de meditação de 5 minutos de bônus especial. Agora preciso te falar sobre o período logo depois da primeira ruptura. Porque esse período tem uma característica que confunde praticamente todo mundo que passa por ele. E essa confusão é exatamente o que o sistema conta que vai te fazer voltar. Quando você sai do molde, o molde reage. Não de forma gentil. Não com uma conversa educada explicando que você seria melhor dentro dos padrões estabelecidos. Reage com pressão, com isolamento, com o questionamento da sua sanidade, com a súbita ausência de pessoas e recursos que pareciam garantidos. Você provavelmente viveu alguma versão disso. Talvez tenha sido o momento em que você começou a enxergar algo que as pessoas ao seu redor se recusavam a ver. E em vez de gratidão pela perspectiva, recebeu estranhamento, distância, a mensagem silenciosa de que você estava sendo difícil, complicado, perturbador da ordem que todos haviam decidido chamar de normal. Ou talvez tenha sido quando tomou uma decisão que ia contra o que todo mundo esperava de você. E as consequências chegaram exatamente como os outros previram. E por um momento você ficou se perguntando se eles deveriam ter razão. Ou talvez tenha sido a solidão. Aquela solidão específica de quem vê algo que os outros não veem. Não solidão por falta de pessoas. Solidão por falta de pessoas que estejam no mesmo nível de percepção que você chegou. Tudo isso era o sistema tentando te fazer voltar. Não porque você fosse perigoso para ele naquele momento específico, mas porque a trajetória de alguém que quebrou a Matrix vai num sentido que eventualmente torna essa pessoa perigosa para qualquer estrutura que prefira que as pessoas durmam. E o sistema é suficientemente inteligente para atacar cedo, antes que você esteja consolidado o suficiente para resistir sem vacilação. Mas aqui está o que você precisa entender sobre esses ataques. Existe uma lei espiritual que João registrou de uma forma tão direta que é impossível ignorar se você lê devagar. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior, não igual, não comparável, maior. E observe o que João não disse. Não disse que você é mais forte quando está bem. Não disse que você é mais forte quando tem fé abundante e entendimento claro e vida organizada. Disse que o que habita em você é maior. Presente, ativo, independente da sua condição momentânea. O sistema atacou você quando estava vulnerável, porque é quando o ataque parece mais eficiente. Mas a vulnerabilidade humana não diminui o que habita dentro do escolhido. O tamanho da morada não determina o tamanho do que mora nela. E quando o sistema atacou você naquele estado, e você não colapsou definitivamente, não abandonou o essencial, não virou o que tentaram fazer de você, o ataque falhou na missão central. Pode ter causado dano, pode ter custado caro, pode ter deixado marcas que você ainda sente quando aperta o ponto certo. Mas falhou na missão central porque você está aqui, consciente, acordado o suficiente para estar ouvindo essa mensagem agora. Gente que foi completamente reformatada pelo sistema não chega até vídeos como esse. Não ressoaria, pareceria absurdo ou ameaçador. Você está aqui porque algo dentro de você reconhece o que está sendo dito. E reconhecimento é a prova mais confiável de que a essência continua intacta. Agora preciso te contar sobre o que acontece no plano espiritual quando um ser humano quebra a Matrix. E para isso, preciso te falar sobre o que Paulo quis dizer quando escreveu para a comunidade em Éfeso capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra o sangue e a carne,
mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo não era romancista escrevendo metáforas poéticas. Era alguém descrevendo com a linguagem disponível para ele uma realidade que experimentava como completamente concreta. Estruturas de controle espiritual, hierarquias de influência invisível que operam sobre culturas, sistemas de pensamento, padrões coletivos de comportamento. A Matrix não é apenas cultural, tem uma dimensão espiritual que a sustenta. Narrativas que mantêm pessoas presas não são neutras, são alimentadas por algo que tem interesse em que permaneçam operando. E quando você rompe com uma narrativa que aprisionava sua identidade, não está só tomando uma decisão pessoal, está quebrando um acordo que tinha força espiritual por trás. É por isso que parece tão pesado. É por isso que a resistência é desproporcional ao tamanho da decisão aparente. Porque a batalha não acontece só no nível visível. Mas aqui está o que Paulo também instrui. Ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. Não com performance. Não com demonstração de força. Com a verdade sobre quem você é e o que está acontecendo. A Matrix tem poder enquanto você não sabe o que é. Enquanto você aceita as narrativas sem questionar. Enquanto confunde a voz do sistema com a sua própria voz. Quando você vê com clareza, quando nomeia o que está acontecendo, quando recusa o molde com consciência, e não só com reação instintiva, o sistema perde uma camada de poder sobre você. Cada vez que você vê e nomeia, uma corrente que estava invisível se quebra. Você fez isso, talvez sem vocabulário para descrever o que estava fazendo, talvez sem entender completamente as implicações espirituais. Mas o ato foi real, e os efeitos são reais. Agora preciso te falar sobre o momento específico. Não sei o detalhe da sua história, mas sei o padrão, porque o padrão se repete em quase todo escolhido que quebra a Matrix, independente de época, cultura ou circunstância. Existiu um momento onde você estava olhando para uma versão da sua vida que parecia quase certa. Tinha a forma certa, as credenciais certas, as aprovações certas. Era o que o sistema definiu como bem-sucedido, realizado, adequado. E você sentiu aquele vazio. Não vazio de tristeza. Vazio de falsidade. Aquela sensação de que estava olhando para algo que tinha toda a aparência do certo, mas que o seu interior recusava reconhecer como real. Como quando você morde algo com cara de fruta e o gosto não corresponde à cor. A maioria das pessoas nesse momento faz uma escolha que o sistema treinou para fazer. Ignora o vazio. Racionaliza. Diz para si mesmo que está sendo difícil, que deveria ser mais grato, que o problema é interno e não o que está vendo. Você não fez isso. Talvez por instinto. Talvez por exaustão de tentar ignorar. Talvez porque o vazio ficou grande demais para caber debaixo do tapete onde você estava tentando esconder. Mas em algum ponto você honrou o que sentia, mesmo sem saber ainda o que fazer com isso. Reconheceu que havia discrepância entre o que o sistema dizia que deveria ser suficiente e o que você sabia, por alguma razão que não conseguia explicar completamente, que havia sido criado para ser. Essa honestidade foi a rachadura. Pequena, invisível para quem estava de fora, mas real. E uma rachadura na Matrix não precisa ser grande para ser irreversível. Precisa ser verdadeira. Porque a Matrix é sustentada por consenso, por aceitação coletiva de premissas que nunca são questionadas. Quando uma consciência recusa participar do consenso, mesmo em silêncio, mesmo sem publicar, a arquitetura começa a se reorganizar ao redor daquela recusa. Jesus disse algo que parece simples, mas que é uma das declarações mais subversivas já pronunciadas. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note a sequência. Primeiro conhecereis, depois libertará. A liberdade não precede o conhecimento. Vem depois. É resultado direto de conhecer. O sistema precisa que você permaneça no não conhecimento, na confusão administrada, na dúvida suficiente para nunca agir, nunca questionar, nunca ver com clareza suficiente para se mover. Quando você chegou à verdade sobre qualquer aspecto da sua realidade,
Mesmo que fosse a verdade de que havia algo errado sem saber ainda o que era, essa chegada foi a queda do muro. E agora, você está do outro lado. O outro lado não é perfeito. Não é sem dificuldade. Não é ausência de batalha ou de dias difíceis. É simplesmente o lado onde você enxerga. E quem enxerga não pode ser controlado da mesma forma que quem dorme. Vou te mostrar agora 3 sinais que confirmam que você está do outro lado. 3 evidências que você pode verificar agora na sua própria vida, sem precisar acreditar na minha palavra. Primeiro sinal: a sua intolerância a determinadas conversas. Você já notou que tem certas conversas que antes eram normais e hoje te cansam de uma forma que vai além do tédio comum? Conversas sobre superficialidade, sobre aparência de coisas, sobre manutenção de narrativas que você sabe que não são verdadeiras? Não é arrogância. Não é você tendo se tornado difícil ou exigente. É incompatibilidade de frequência. Quem está dentro da Matrix opera em determinado nível de realidade. Quem saiu opera em outro. E tentar manter conversa profunda com quem está num nível radicalmente diferente não é impossível, mas exige um esforço que vai além do normal, porque você está, de certa forma, traduzindo um idioma que o outro ainda não aprendeu. Essa intolerância que você sente às vezes com culpa, como se você devesse ser mais paciente com tudo, é na verdade um indicador de que você se moveu. Quem não se move, não sente o atrito. Segundo sinal: a sua dificuldade de fingir que não vê o que vê. Existem situações onde você enxerga dinâmicas, intenções, padrões, e o ambiente ao redor insiste que você não está vendo nada, que está exagerando, que está interpretando demais. E você experimenta aquela tensão específica de saber internamente com clareza algo que não consegue provar externamente de forma que os outros aceitem. Isso é discernimento espiritual ativo. A capacidade de perceber além do imediato que Paulo chama de discernimento no livro de Filipenses. O sistema quer que você duvide dessa percepção, porque percepção que você questiona não te protege. Percepção que você honra te liberta e te guia. Terceiro sinal: a sua paz que não faz sentido. Existe um tipo de paz que não se encaixa na lógica do sistema. Paulo a descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7, como a paz que excede todo o entendimento, que excede o entendimento, que não pode ser explicada pela soma das circunstâncias externas. Você já experimentou momentos onde as circunstâncias eram objetivamente difíceis, incertas ou assustadoras, e no meio delas havia uma quietude que você mesmo não conseguia explicar direito? Não é negação. Não é ingenuidade de quem não entende a gravidade da situação. É o sinal de que você está conectado com algo que opera acima do nível onde a Matrix tem autoridade. Quem está completamente dentro do sistema tem paz só quando as circunstâncias externas justificam. A paz deles é dependente do que acontece fora. Sua paz tem outra fonte. Uma que não depende do que o ambiente diz. E isso o sistema não consegue fabricar. Só consegue tentar simular. Que a simulação nunca é idêntica ao original para quem aprendeu a diferença. Se você reconhece esses 3 sinais operando na sua vida agora, você não precisa de mais evidência externa. Você saiu. Mas agora vem a parte que preciso que você preste máxima atenção. Porque tem uma última camada da Matrix que é a mais perigosa de todas. E é a que ainda opera sobre muitos que já saíram das camadas externas. É a Matrix interna. O sistema não é só externo. Durante anos de operação dentro dele, você internalizou vozes que parecem suas, mas que não são. Critérios de valor que parecem naturais, mas que foram instalados. Definições de quem você precisa ser que parecem óbvias, mas que vieram de fora para dentro. E essa versão interna é mais difícil de ver porque está dentro da sua própria cabeça, usando a sua própria voz, argumentando com a sua própria lógica, com a sua própria história como material. Você já notou uma voz interna que aparece com um timing perfeito quando você está prestes a crescer? Não a voz do cuidado legítimo que considera consequências reais. A outra voz. A que diminui antes de você tentar. A que lembra dos fracassos exatamente quando precisaria de clareza. A que questiona se você é suficiente exatamente no momento em que precisaria de certeza para agir. Essa voz não é você. Paulo descreve isso quando fala em Romanos 7, sobre a lei que opera nos membros, que luta contra a lei da mente.
Ele está descrevendo exatamente essa experiência de ter dentro de si padrões que operam contra o que sua parte mais profunda quer e sabe ser verdadeiro. Mas observe o que Paulo não faz com isso. Não cai em condenação. Não declara que está irremediavelmente dividido ou que é fraco demais para caminhar. Avança imediatamente para o capítulo 8, que começa com: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A matrix interna quer que você entre em condenação por ter a matrix interna. Quer que o reconhecimento dela vire combustível para mais autoataque, para mais paralisia, para mais dúvida. Mas o movimento que quebra a matrix interna não é odiar os padrões que encontra dentro de si. É simplesmente reconhecê-los com clareza suficiente para não obedecer a eles automaticamente. Não precisa destruir a voz. Precisa deixar de confundi-la com a sua voz mais profunda e verdadeira. Quando você escuta o pensamento limitante e internamente percebe que esse pensamento não vem do que você genuinamente acredita, mas sim do que foi instalado, você tirou o poder dele. Não pela força de vontade de suprimir, pela clareza de ver a diferença. E essa clareza é o segundo nível do que o título desse vídeo está descrevendo. Você quebrou a Matrix no primeiro nível quando recusou o molde de fora. Você quebra no segundo nível quando começa a questionar os moldes que já estavam dentro. E quando os dois níveis se somam, o resultado é uma vida que não segue mais os padrões que sistemas externos ou vozes internas instaladas determinam. Segue algo diferente, mais fundo, mais antigo, mais real. Segue o que foi colocado em você antes de qualquer sistema ter acesso a você. Jeremias 1, versículo 5. Deus fala para o profeta: antes que te formasse no ventre materno, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Antes que te formasse, antes que existisse um mundo com seus sistemas, suas narrativas, suas estruturas de conformação, havia conhecimento de você, havia designação sobre você. A Matrix tentou sobrescrever algo que foi inscrito antes dela existir. Não conseguiu apagar, conseguiu obscurecer. Conseguiu criar tanto ruído ao redor que a voz original ficou difícil de ouvir no meio de tanta coisa. Mas o que foi inscrito antes do sistema existir não pode ser permanentemente destruído por ele. Você sempre foi quem era antes de aprender quem deveria ser. E quando você quebrou a Matrix, não foi que você criou uma nova identidade do zero. Foi que você começou a desenterrar a que sempre esteve lá, esperando embaixo de tudo que foi colocado sobre ela. Agora preciso te falar sobre quem não quebrou. Não como julgamento, como contexto que vai te fazer entender por que a sua ruptura custou o que custou. A Bíblia tem um momento histórico que é o símbolo perfeito de quem escolhe não quebrar. Quando os 12 espias voltaram da Terra Prometida, 10 deles deram um relatório que parecia responsável, realista, o tipo de avaliação cautelosa que o mundo chama de maturidade. Vimos os gigantes. Somos como gafanhotos aos olhos deles. Como gafanhotos. Eles tinham visto a mesma terra que Josué e Caleb. Tinham as mesmas evidências físicas diante dos olhos. Estavam no mesmo contexto espiritual, com a mesma história de libertação atrás deles. Mas a Matrix que operava dentro deles transformou a realidade que viram. Não em mentira bruta, em perspectiva distorcida. Numa versão da realidade onde o tamanho dos obstáculos era a variável principal, e a promessa de quem os enviou era variável pequena e questionável. Isso é exatamente o que a Matrix faz com quem permanece dentro. Não necessariamente produz mentiras óbvias. Produz distorções de proporção. Coloca os obstáculos em primeiro plano e apaga ou minimiza o que existe além deles. Os 10 espias provavelmente eram sinceros. Provavelmente descreviam o que genuinamente percebiam ao redor. O problema não era a honestidade. Era o filtro através do qual eles viam. Caleb, porém, Números 13, versículo 30. Subamos sem falta, e possuiremos a terra porque seguramente a poderemos ganhar. O mesmo lugar, o mesmo desafio, os mesmos gigantes visíveis no horizonte. Mas Caleb operava de um registro diferente. Não porque fosse mais corajoso por temperamento, porque tinha um princípio de leitura da realidade que incluía variáveis que a Matrix dos outros excluía sistematicamente. Você é Caleb, não porque seja perfeito,
ou sem medo, porque o princípio que você usa para ler a realidade mudou. Você parou de calcular só com as variáveis que o sistema te permite ver e começou a contar com o que está além do imediato. E gente que calcula com mais variáveis do que o sistema previu não pode ser contida pelos limites que o sistema estabeleceu. Preciso te alertar agora sobre algo que vai acontecer depois que você absorver tudo o que foi dito aqui. Talvez já esteja acontecendo. Talvez aconteça nas próximas horas. Quando uma consciência quebra a Matrix em camadas mais profundas, há um período de turbulência que é específico e tem nome. É o período de resistência residual. O sistema ao redor de quem quebrou ainda opera segundo os padrões antigos. As pessoas ao seu redor ainda usam as alavancas de controle antigas porque são as que conhecem e funcionaram antes. O ambiente ainda envia sinais que pressupõem que você responde como antes. E quando você não responde como antes, o ambiente às vezes escala. Tenta versões mais intensas das mesmas tentativas de conformação. Fica confuso com a sua imprevisibilidade. Isso vai parecer por um momento que quebrar a Matrix foi contraproducente. Que a vida ficou mais difícil depois da ruptura do que era antes dela. Não morda essa isca. A turbulência não é sinal de que você errou. É sinal de que o sistema percebeu que você mudou e ainda está testando se a mudança é permanente ou se você vai voltar quando a pressão aumentar. Mantenha. Permaneça no que você viu com clareza. Continue operando a partir do registro que você descobriu que existe dentro de você. E com o tempo, o ambiente ao redor para de tentar as alavancas antigas porque evidência suficiente se acumula de que não funcionam mais com você. Existe uma estabilidade do outro lado dessa turbulência que só quem atravessou consegue descrever direito. Uma firmeza que não é rigidez ou frieza. É simplesmente saber quem você é independente do que o ambiente diz que você é naquele momento. Daniel chegou lá. Caleb chegou lá. Todo escolhido que enfrentou a turbulência de ser incompatível com os sistemas ao redor, chegou lá. E você também vai chegar. Não porque seja inevitável sem nenhum esforço da sua parte, mas porque você já fez a parte mais difícil. Você quebrou. O que vem agora não é sobre ter coragem de romper. Já foi feito. É sobre ter consistência de permanecer do lado de onde rompeu, mesmo quando a pressão aparecer para te chamar de volta. Escolhido. Deixa eu te dizer algo que é a síntese de tudo que foi dito aqui. A Matrix nunca foi o seu lar. Foi uma instalação temporária que você experimentou como permanente por tempo demais. O que você é de verdade sempre foi incompatível com ela. Era só questão de tempo até que a incompatibilidade se tornasse insuportável o suficiente para provocar ruptura. A dor do processo não foi punição. Foi o atrito natural entre o que você é e o que o sistema precisava que você fosse. E esse atrito, por mais que custasse, foi o que confirmou que havia algo em você que valia ser preservado, que havia resistência onde o sistema esperava maleabilidade total. Você não quebrou a Matrix porque foi corajoso o suficiente em algum momento épico. Você quebrou a Matrix porque era grande demais para caber nela. E agora que está do outro lado, com os olhos abertos, com o nome que foi dado antes de qualquer sistema tentar te dar outro, a jornada não terminou. Começou de verdade. Para quem quer se aprofundar nos princípios espirituais que operam depois que a Matrix é quebrada, e como caminhar com clareza na liberdade que foi conquistada, tem material exclusivo na descrição e no comentário fixado. Custa menos do que uma pizza, e vem com um audiobook completo e um guia de meditação de 5 minutos de bônus especial. Se tudo o que você ouviu hoje ressoou no fundo da sua alma, escreve 777 nos comentários para declarar que reconhece que foi criado para operar além dos limites que qualquer sistema tentou te impor. Se inscreve nesse canal e ativa todas as notificações para não perder as próximas revelações sobre como caminhar com clareza no que foi conquistado. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está dentro de narrativas que não são as dele, que sente aquela incompatibilidade, mas ainda não tem vocabulário para nomear o que está vivendo. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque o que vem a seguir vai te mostrar exatamente o que foi desbloqueado na sua vida a partir do momento em que você quebrou o que tentaram usar para te conter. Juntos somos mais fortes.